vejam no vídeo que vem agora a seguir trechos. O primeiro deles é com trechos do programa Sem Censura, creio que foi de 3 de setembro de 2014, com destaque para os depoimentos do Tasso Araújo, que fez o curta-metragem muito bom, vale a pena ser visto. Aliás, vai aqui o agradecimento ao uso desses materiais públicos, em todo caso, tanto do Tasso, da Leda Nagli, também do Siddhartha. Veja que os trechos vão analisar o seguinte: um primeiro momento ele vai dar exemplos de como que uma crise de epilepsia, que você tem tipo de 80 convulsões por mês, passa para 3, depois para 0, com o uso de derivados da cannabis. Como que ele faz o apelo, que tem 600 mil pessoas com epilepsia que não respondem ao tratamento convencional. Mais. Então, por que não? É a pergunta que ele lança, que barreira é essa? Depois também a denúncia que eles fazem de que com um anticonvulsivante desse, um ansiolítico desse liberado, os laboratórios, os grandes laboratórios não iam gostar. O que eles vendem a preço caro, como o Rivotril, é muito pior do que a planta. Isso é um depoimento que eles dão lá, muito pior. Então tem um problema político, mais do que médico. Depois a defesa que eles fazem no programa desse companheiro faz da planta integral com relação ao extrato químico, a um canabinoide qualquer, ele defende a planta integral e o estudo e a pesquisa científica da planta, do óleo, dessas coisas. E o New York Times, outro dia noticiou, 2014, que foram a própria notícia desse jornal, que o cigarro e o álcool são muito mais prejudiciais do que a cannabis. E não é proibido, né? Tipo, que alguns médicos no programa lá se levantam para um médico psiquiatra se levanta para dizer, mas a maconha é prejudicial à saúde, aí vai ouvir a réplica, ué, o álcool, por acaso, ele é algum bálsamo, ele não é prejudicial à saúde, então por que essa seleção na repressão? Que é um bom debate, é o começo de um bom debate. Eles mostram também no programa que 34 anos atrás, um médico paulista, um pesquisador paulista, o Carlini, fez um convênio com Israel, em 1980, e mostrou quanto que um derivado da maconha é absolutamente exitoso, bem sucedido para curar convulsões de epilepsia. Então eles fazem a pergunta, por que fica uma geração e meia quase, o estudo fica enterrado? É por razões médicas? Está claro que não. E por que virou um crime você ter um vaso de planta? A gente viu esse ano no Brasil várias prisões, Pernambuco, no Sul também. Um advogado foi preso, um estudante foi preso porque tinha um vaso de cannabis no seu apartamento. Essa é a questão. Então, o debate tem que sair desses marcos claramente. O outro final do vídeo tem um depoimento do Siddhartha, que é um estudioso, um neurocientista brasileiro, estudioso do tema, e ele mostra por A mais B que existe quando libera a cannabis, não aumenta o consumo, ou então diminui o consumo de drogas pesadas, diminui muito. É um processo que ele verificou em Portugal e também menciona na reportagem, eles mencionam outros países, bem de passagem. Então, para terminar, é importante lembrar que esse problema ele não tem solução definitiva nos marcos do capitalismo. A solução definitiva passa pela organização de base, desde o centro acadêmico, núcleos de hospitais, enfermagem e tudo mais, levantando a bandeira médica, contra a qual é um absurdo você impedir que alguém possa estudar, desenvolver pesquisa científica e usar, porque já há acúmulo mundo afora, dezenas de anos que se acumulam trabalhos científicos sobre a cannabis, como foi aquele do Carlini, em 1980. Então apenas são mantidos debaixo do tapete por razões 100% políticas. E então esse debate tem que ser colocado em público e as perguntas têm que ser levantadas a pleno pulmão de que aqui está sendo violado um direito humano elementar. No caso
do uso medicinal, para começo de conversa. Nem vamos falar muito aqui no uso recreativo, que é um direito óbvio, né, do direito ao próprio corpo, e que isso, no vídeo também lá para o final, vai ficar evidente nas marchas, vários depoimentos durante as marchas, as bandeiras, consignas, em Buenos Aires, com apoio do PTS, direção do PTS em várias delas, como que é um problema político que a juventude se levante politicamente. Isso é a questão. O paciente chega lá muito melhor. Esse caso, quando eu liguei aí eu liguei para o Eduardo, liguei para a Margarete falou, conversou comigo, já foi super interessante, mas ela falou, cara, você tem que falar com a Catiele. Aí eu liguei para a Catiele, ela estava dando o remédio há 8 semanas ainda. Há 6 semanas. Então, a Anne tinha tido 3 crises aquela semana. Já era uma coisa incrível. A menina tinha 60 crises por semana, às vezes chegava a 80, e ela tinha 3 crises convulsivas por semana já. Quando a revista saiu 3 semanas depois, ela já tinha zerado as crises. E aí eu falei assim, cara, como ninguém sabe disso? O Dr. Favreira tinha me dito que de 600 a 700 mil pessoas no Brasil têm epilepsia e não respondem a nenhum tratamento disponível no mercado. São quase 2 milhões, né? E 1/3 dessas pessoas não respondem a nenhuma medicação disponível. Eu falei, quer dizer que isso poderia resolver o problema de 600 a 700 mil pessoas que já tentaram de tudo? De como ser uma luta política, tem uma série de interesses política econômicos. Política de laboratório, né? Porque os laboratórios não vão gostar que uma plantinha possa resolver o negócio. Imagina as vendas de anticonvulsivantes. O canabidiol também é muito estudado. Ele tem pesquisas promissoras para o tratamento de ansiedade. Eu li aqui que o doutor Oswaldo é contra o uso de pesquisas sem características alucinógenas. Poxa, os psiquiatras do Brasil e até ortopedistas por aí, que não tem nada a ver com psique, né, com tratamento de problemas mentais, prescrevem Rivotril loucamente, que é uma droga causadora, não de alucinação, mas de um efeito psicoativo e de um potencial de causar dependência gigantesco, né? Sim, mas a maconha não tem laboratório. Vamos organizando. É verdade que a maconha é uma coisa, seus produtos isolados são outras. Sim. Mas é importante deixar claro também 2 coisas a respeito disso. Uma é que os canabinoides, não canabidióis, isolados, não são necessariamente melhores, terapeuticamente, do que a maconha em conjunto. O THC puro, ou o canabidiol puro, não é necessariamente melhor para um doente do que uma combinação de canabinoides. Comitiva. Existe um valor, um efeito agregado que pode ser melhor do que o do efeito individual de um canabinoide. Agora, o New York Times fez na semana passada, sexta-feira, um editorial dizendo que maconha é menos perigosa que álcool e tabaco. Óbvio. Eu concordo com isso plenamente. Agora, dizendo um claro consenso da ciência de que a maconha é muito menos prejudicial para a saúde humana que a maioria das outras drogas proibidas e é menos perigosa do que substâncias altamente viciantes, mas perfeitamente legais, como álcool e tabaco. A afirmação é do editorial do New York Times de quarta-feira. O senhor acha que não se deve passar a mensagem de que as pessoas não devem fumar maconha porque faz mal para a saúde? Sim, em princípio sim. Isso então, depende de ser legal até amanhã. Eu continuaria com essa posição. É perigoso para a saúde. O álcool também é perigoso para a saúde. O senhor acha que ele devia ser proibido? Mas o cultivo que abastece a América do Sul, praticamente todo, o Brasil, está todo mundo no Paraguai e todo mundo sabe exatamente onde está. E essa que está lá no Paraguai é qual? É um Rottweiler ou é o piquenique? É um Rottweiler do tipo sativa, mas muito maltratado. Muito mal cultivado, com pesticidas, com a forma de armazenamento, tudo errado. Ali a maconha comercial é um produto podre. Tem um amigo que fala que no Brasil se fuma a pior maconha do mundo. Porque a maconha comercial que chega do Paraguai aqui é péssima. E para os pacientes medicinais não é muito bom, porque tem muito fungo, né? E uma pessoa que já está com a saúde debilitada, não é recomendável que ela consuma um produto que pode estar contaminado, né? Sabe que essa pesquisa do Carline, feita em parceria com Israel, foi publicada em 1980. Eles deram durante 2 meses canabidiol para 8 pessoas, 4 delas adultos. 4 deles zeraram as convulsões. E dos outros 4, 3 melhoraram. Só um não teve nenhum benefício. Por que nós só estamos falando sobre isso hoje, 34 anos depois? Porque as pessoas estão preocupadas em dizer que maconha faz mal.
Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que a gente estava tendo. Então aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente a quantidade é muito agressiva. E em novembro, as crises realmente continuaram fortes, até que no dia 11/11 nós demos a primeira dose do canabidiol. Começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente. De 60 para 19. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né? Porque já na segunda semana de janeiro praticamente zerou as crises. Essa é a campanha que a gente lançou junto com o filme, a campanha de conscientização sobre cannabis medicinal, para mostrar o potencial terapêutico dela para paciente, para a comunidade médica, para a sociedade como um todo, diminuir esse preconceito que impede essas pessoas de ter acesso à saúde, né? Não, nunca foi discriminado. É crime. Fumar maconha, Artigo 28, maconha hoje em dia é crime. E plantar um vasinho em casa também. É crime. É crime. É crime sem pena privativa de liberdade, mas o sujeito continua suportando a espada do Estado. Ele não fica preso. Ele não fica preso, mas ele é punido. Ele é punido... Mas é crime. Criminalmente. Criminalmente. É crime. Artigo 28, o título é dos crimes e das penas. Isso. É crime de porte para uso. O que foi que a gente conseguiu nos últimos 40 anos com essa guerra às drogas no Brasil? A gente conseguiu aumentar o consumo e a violência. Então é claro que isso está dando errado. Como exatamente regulamentar e legalizar todas as drogas, eu acho que ninguém sabe. Tem muitos experimentos hoje no mundo. O que a gente pode afirmar é que dos 20 países que, de alguma maneira, descriminalizaram, despenalizaram as drogas, ou alguma droga, ou todas as drogas, não houve aumento de consumo ou houve redução. Acho que um exemplo interessante é Portugal. Portugal, há 13 anos mais ou menos, descriminalizou o porte de qualquer droga num número de doses, creio que 10 doses por usuário, e definindo lá o que eles consideram uma dose. Não resolve o problema todo, porque você tem ainda a criminalização do comércio, então o tráfico continua existindo. O tráfico vai existir enquanto não for legalizado o comércio. Mas você já observa efeitos positivos muito grandes para os usuários. Então o que aconteceu com o consumo de drogas leves, digamos cannabis? No começo teve um pequeno aumento, depois veio caindo moderadamente. Mas as drogas pesadas, tipo heroína, tiveram uma queda de consumo muito expressiva. Por quê? Aparentemente porque os usuários se sentem à vontade para procurar ajuda. Años nuestro reclamo es, en primero y principal, el cese de las detenciones y allanamientos a los cultivadores por una reforma urgente de la ley de drogas. Y siempre hablando del cannabis medicinal, este año tenemos la presencia de dos flamantes organizaciones que nos han dado mucho poder, mucha fuerza para encarar la lucha. La idea nuestra es que se cambie la ley para que se pueda hacer legal el cultivo. La idea nuestra es rescatar los cogollos y hacer el aceite para nuestros hijos. Estamos por la salud de nuestros hijos para que dejen de tomar tantos medicamentos y puedan mejorar su calidad de vida. Estamos acá solicitando tanto a los políticos como a las sociedades científicas que avancen sobre esta posibilidad terapéutica y que sea una posibilidad también poder conversar con el médico el tratamiento con cannabis medicinal para pacientes con diferentes afecciones. Que no haya más presos por cultivar y por fumar. Poder dar tranquilo en la calle con lo que yo fumo y que no me molesten. Que no encierren los policías por llevar un par de porros en el bolsillo, que te encierren en un calabozo 12 horas. Estamos acompañando con Nicolás del Caño esta marcha mundial multitudinaria aquí en la ciudad de Buenos Aires y peleando también por nuestro proyecto de legalización de la marihuana.
Bueno, como recién explicaba Miriam, el proyecto que ha presentado en la Cámara de Diputados tiene el objetivo de terminar con la persecución hacia la juventud, hacia aquellos que cultivan, plantea la legalización de la marihuana y también para terminar con el narcotráfico, con aquellos que hacen negocios, y queremos que este proyecto se trate y avance como se ha demostrado en los países donde se ha legalizado la marihuana. Esto ha hecho que no haya más penalización hacia la juventud, entonces queremos que se avance con este proyecto en el Congreso.